Verdade, Pai. Glória. Para agradecer a Ele. Porque temos motivos para agradecer a Deus. Glória. Porque Ele nos deu a maior alegria que se pode realizar em todos os tempos. Meu Deus. A alegria da... Mas na prática mesmo, não é? Por isso que quando você fica alegre, está bem dizendo ao Senhor. Quando fica triste, está pedindo socorro ao Senhor. Quando recebe o socorro, você agradece. Então a salvação ela tem nos possibilita de cada momento estar sempre com Cristo. Sabemos quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando falhamos. Nós temos esta segurança de conhecer Ele, segundo Ele nos deu essa oportunidade. Né? Então, a maior alegria que se encontra na palavra é a alegria da salvação. E ainda mais quando se descobre como veio a salvação. De que maneira ela funciona, aí fica mais alegre ainda. Verdade, Deus. E mais confiante ainda na palavra de Deus. Glória a Deus. O irmão Luiz vai cantar com o coral. É o grupo coral, grupo. Aleluia. Então vamos cantar mesmo, não é? Isso, tem aqui que vocês são, ficar no culto, eu vou cantar com o grupo. Traz a minha aí. Aqui, para cá. Vocês são, vai. Não, ó. Já tá na mão. Tem aqui que vocês são, toma o culto para não ficar vazio. Por favor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Isso. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, irmão. Novamente, saudando por Deus. O grupo. Saudando a igreja do Pai de Deus. Amém? O número 7. Glória a Deus. O irmão que é homem bem conhecido, irmão, por favor, amém? A irmã tem um microfone, pega aí também. A irmã que dá também. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Foi o meu fogo a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, e é doce o meu rei. Ele tira essa cova, ele leva
mal tem que perder, o mal tem que sair. Então, não é somente louvar o louvor, é confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor é tudo na nossa vida. E quantos são aqueles que, quando estão ali à beira da morte, sem saída, eles clamam o nome do Senhor. E outros estão ali na maior decepção da sua vida, e elas clamam o nome do Senhor, e a sua palavra, ela vem ao encontro daquele homem, daquela mulher, e ela vê a cura, a libertação, a transformação. Quantos são testemunhos das pessoas que dizem, eu já ouvi tantas, eu não sabia orar, mas ouvi alguém dizer que a palavra do Senhor cura, liberta e transforma. Igreja, quando você chegar no hospital, quando você chegar no hospital, tiver alguém que está sem fala, mas você pode falar essa palavra aqui em voz alta. E aquele que está, às vezes ela ouve. E ao ouvir a palavra, ela vai o quê? Dentro do seu íntimo, ela vai clamar o nome de Jesus. E ela vai ser salva, liberta. Às vezes é por isso que nós não devemos julgar as pessoas. Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem, ele falando que ele não conhecia Cristo, mas ele ouvia falar que Jesus curava, libertava e transformava. E aí ele só teve um problema com ele e ele foi parar numa UTI. E quando ele estava à beira da morte, ele falou assim, mas os crentes dizem que se a pessoa morrer sem Cristo, ela vai direto para o inferno. E aí ele não estava falando, mas ele pensou, ele tinha voltado do coma, que ele ficou praticamente sem respirar, ele estava, mas ele ficou sem consciência. Quando a consciência dele voltou, dentro da consciência dele, ele falou, dentro dele, ele não falava, ele falou assim, dentro dele, na consciência, Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Aí ele disse que o fogo tomou conta do seu corpo, e o que aconteceu com ele? Ele saiu do coma, e ele começou só a falar, Jesus é bom, Deus é bom, porque ele falou, não sabia falar de glória, aleluia, mas ele ouvia falar de crente. Você vê como a nossa igreja não julgue as pessoas, ele não conhecia Cristo, e o Senhor se apareceu naquele momento, ele sentou no leito da cama, e os médicos chamou a família, esse rapaz despertou, aí ele falou, Jesus apareceu para mim, eu entreguei minha vida a Cristo, e na hora Glória a Deus, aleluia. e aí seu pai e sua mãe se renderam a Cristo. No dia que ele se batizou, o rapaz também se batizou. Você acredita? No dia que ele se batizou, sua mãe e seu pai se batizou. E ele não podia, mas ele ouvia falar que aquele que morre sem Cristo vai para outro lugar. E na sua consciência ele falou, não quero ir. Igreja, as coisas de Deus é santa. Verdade, e às vezes você vê pessoas aí na rua, mas elas ouvem falar de Jesus. Eu conheço pessoas nas ruas que as pessoas não dão nada, mas às vezes ela está mais consagrada que o que está aqui dentro da igreja, sabia? E o Senhor não deixa ele nada de tocar nele. Porque às vezes o pai e a mãe que ora, imagina aquele rapaz não tinha ninguém orando por ele, porque nem o pai e a mãe era crente. Mas a sua consciência chegou até o céu. E ele clamou. Verdade, Deus. Essa palavra aqui é poderosa. Verdade, Você disse a palavra do Senhor. Já vou passar para o céu do Senhor. Porque, igreja, nós temos que louvar. Prestar atenção no louvor. Porque às vezes quando a gente está aqui, às vezes doente. E quando alguém louva, a gente é curado, é transformado, é liberto, porque a palavra tem poder. A palavra do Senhor não é eu e você, mas é o Todo-Poderoso que tem virtude para alcançar o perdido, caído, desesperado. Aleluia, Santo Deus bendito.
Abençoa o teu servo que vai trazer essa palavra. Abre nosso entendimento, Senhor. Abre, Jesus amado, para valorizar, meu Pai, cada palavra. Porque a tua palavra é pura, é libertação, é transformação. Ela liberta o cativo, ela liberta os caídos, ela liberta os que estão, meu Pai, nos cárceres. Quando a tua palavra chega, Pai amado, a vida, a salvação, a transformação. Então, meu Pai, quando a tua palavra chegar, que haja vida, que haja transformação nos lares, nas famílias, Pai. Ajuda nós a compreender o que o Senhor vai falar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos já a palavra de Deus, vamos cantar só um corinho, um hino. Cante. Ai, o mar vermelho, mar vermelho, o povo de Israel, assim estão, em emoção para ele aqui, Moisés ficou apavorado, tinha água na frente para atrás, o povo estava cercado. Vai o mar vermelho, vai o mar vermelho, o povo de Israel, assim estão, em o delante para ele aqui, veja aqui, amor. Moisés tocou, vão ser pagados, o mar se abriu e amansou, já não pode mais. O Senhor é Deus, só diz o Senhor, só o Senhor é Deus, nem foi nosso amor. Só o Senhor é Deus, só diz o Senhor, só o Senhor é Deus, nem foi nosso amor. Aleluia. Moisés tocou o cajado e o mar começou a abrir de onde Moisés estava ou do outro lado para o lado de Moisés? De Moisés para lá. De Moisés para lá? Se olhar o texto, vem o texto. Moisés tocou com o cajado. Se o mar tivesse como lá no córrego, lá no farol de baixo, o mar começou a vir de lá para cá. Aleluia. Porque quem abriu o mar não foi Moisés, foi Deus. É verdade. E ele trabalha da maneira que ele quer. Então Moisés tocou com o cajado e o mar começou a abrir De lá para cá. para cá. O mar abriu-se, as águas recuaram, o fundo do mar não somente secou, mas igualou com a terra. O povo passou em terra seca. É o milagre de Deus, não tem limite. É, meu Deus. E que nos leva a um
bom testemunho consagratório é justamente a verdade da palavra. Por isso que hoje que eu estou falando nessa noite não, estou falando nessa época. A gente medita na palavra dentro da razão. Por quê? Hoje o Espírito Santo, nós já sabemos, ele veio para fazer morada em nós. Para que, por que morada? Por que morada? Porque a eternidade, ela se revela no momento da aceitação da palavra de Deus. E a diferença entre essa matéria, qual a diferença do Espírito de Deus do Antigo Testamento com hoje? Até já foi passar essa matéria para os irmãos, vocês todos pegaram e observaram. Qual a diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento com o Novo Testamento? Os irmãos compreenderam por que é necessário nós aprendermos? Há necessidade ou não? Há muita necessidade. Porque quanto mais nós entendemos a palavra, mais Deus é glorificado. A palavra de Deus é mais valorizada. É uma realidade. Qual a diferença? No passado ele ia e voltava, hoje ele está permanentemente dentro de nós. Compreendeu, irmão? A diferença? No passado, o Espírito Santo vinha sobre elas. Distribuir a mensagem e depois voltaram das missões cada vez que a pessoa pastor. Aleluia. E cada vez mais sempre. Aí o Espírito Santo, ele vinha, atuava nos profetas, e depois é preciso não, porque se nós ficar aprendendo o contrário, não teria. Depois ele saía, o Espírito Santo. E hoje, na época presente, o Espírito Santo, ele vem uma vez sobre os que aceitam a palavra e ele permanece para sempre sobre os perseverantes. Por isso que precisamos aprender a palavra, não é? Eu cheguei agora, o Espírito Santo vai. Não, você vive na direção dele. Porque ele vem quando você aceita, mas em forma do quê? De derramamento. Ele não vem por medida. O Espírito Santo, ele vem sem limite. Então ele nos atua além dos dons espirituais. Ele nos beneficia com frutos. O que é frutos? Vamos ver aqui na Bíblia a diferença
Quem tem dons e quem possui frutos. Porque tem dons, mas também tem frutos. Tem pessoas que possuem dons, mas não possuem frutos. Então é chamado, mas não escolher. E no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 34, 30 ao 36, o Evangelho de João. O Evangelho de João. João do Apocalipse, capítulo 3. Vamos avaliar bem a boa palavra de Deus. Que este Evangelho, sabe como é o título desse Evangelho de João? O Evangelho do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus significa o Evangelho que representa Jesus como Rei, redirecionado aos judeus. O Evangelho de Marcos, ele representa o Evangelho do céu. Ele é atribuído aos romanos, o Evangelho do boi, do Isaías, Evangelho. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem, que representa Cristo como humano no meio do ser humano. É atribuído aos gregos. E o Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus, é o Evangelho que relata o efeito pleno do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus, de João. Aqui no capítulo 3, como diz a palavra do Senhor, nosso Deus, e o versículo 34 ao 35, 36. Encontraram, como diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. É o segundo ou o primeiro Evangelho? É o Evangelho depois de Lucas, o Evangelho, como epístola. E João sendo o Evangelho de João, é as epístolas de João. Mas nós vamos ter o Evangelho de João, escrito por João. O Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho do Filho de Deus. Porque é o Evangelho que identifica Cristo como Filho de Deus, Cristo glorificado do Pai. Diz aqui a palavra de Deus. Versículos 34 ao 36. Diz a palavra. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Encontraram? Palavra de Deus. Ele que Deus enviou fala a palavra de Deus. Ponto e pois não dá Deus o Espírito por medida. Olha que coisa rica, interessantíssima, por medida. E no versículo 35 diz, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E o versículo 36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, pois, não crê no Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus
ele é permanente. Pode sentar que eu estava em oração. Aleluia. Não é lindo você aceitar Cristo? Porque às vezes surge muita pergunta, participação de todos sobre vida com Cristo. E às vezes me pergunta, fazendo uma avaliação importante, Deus está alegre conosco ou irá? Todos responderam, Deus está alegre conosco ou irá? Alegre. Entendeu? Porque a revelação de Deus é atribuída a nós. Então nós temos esse direito dentro da razão, é do raciocínio, não é uma emoção, de sabermos a atitude de Deus para conosco. Alegre ou triste? Ele. Alegre ou irá? É bom que todos respondam, porque essa palavra ela alcança todos. Quando nós aceitamos essa palavra, precisamos crer. Crer para qual finalidade? Porque é justo. Você saber a revelação de Deus dentro de você, dentro de nós. Aleluia. Os irmãos avaliam bem que o próprio Espírito de Deus, ele avalia dentro de nós a alegria de Deus. Para que serve essa alegria? É uma alegria que ela é acima de todo tipo de alegria que existe, alegria porque ganha presente, alegria às vezes porque tem um bom emprego e outras coisas mais. É alegria, é sabor que Deus traz para a humanidade. Mas essa alegria da salvação, ela supera todas. Imagina você saber que é salvo e não está mais com o apego no dinheiro. A alegria da salvação, agora o dinheiro se torna nosso servo e não nós servo dele. Então, a alegria da salvação, ela nos liberta de tudo que induz nesse mundo. A salvação ela traz uma piedade verdadeira. Piedade. O que é piedade verdadeira? Crer na verdade. Hã? Crer na verdade. A piedade, existem dois tipos de piedades. Uma é falsa. É aquela que a pessoa tem aquela aparência de piedade, mas é gananciosa. Está compreendendo? Por isso que a salvação ela traz a natureza suficiente que te deixa contente. Essa natureza, essa falsa piedade, ela parece uma verdade, mas não é verdade. Vamos ver, a falsa piedade, ela é contra a piedade verdadeira de Cristo. A palavra piedade, irmãos, você pode usar como amor. Ela é dirigida. É bom estar em dois, se um cair, o outro levanta. Isso. Onde quer ver? Glória a Deus, aleluia.
para vocês ouvirem bem? Nós ouvir? Então, a salvação, ela, como estamos comentando, ela tem como base o testemunho da piedade. A piedade pode ser considerada na Bíblia como amor. Aleluia. Amor controlado por 9 qualidades. O amor. Testemunho. Porque é gostoso na salvação, tudo de bom é na salvação, porque ela traz testemunho. Testemunho. Testemunho verdadeiro. Qual o testemunho? Nós vamos aqui para 2 Timóteo 3. Abre as nossas Bíblias lá. 2 Timóteo, está bem já no fim das epístolas de Paulo, 2 Tessalonicenses, já começa 2 Timóteo. Glorificado o nome do Senhor. Dá para ouvir bem, não é? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Nos diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Você vai ter a licença, Timóteo. 1 Timóteo, depois tem 2 Epístola de Paulo a Timóteo. Encontraram? Ensinamento, irmãos, é um culto de libertação, sabia? Foi Cristo ensinado, o culto de libertação é o culto de ensinamento. Não existe outro. Porque o culto de libertação, você se liberta de algumas dúvidas que tem, que possui. Jesus disse que quando a pessoa abre o coração para aprender a palavra de Deus, até as enfermidades são isentos. Tem uns que é por motivo de a vida do corpo, mas quando você abre o coração para a palavra, facilita até para a cura divina. Está em Mateus 13, não é? Os 15 na sequência. Lá o que diz a palavra de Deus, né? Extrema corrupção nos últimos tempos. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias, sobre os últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos, porque haverá o quê? Homens amantes de si mesmos. Olhe bem. Porque avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, o que mais desobedientes a pais e a mães. Sem o que mesmo? Sem afeto natural. Isso, aos pais e às mães e profanos. Mas aqui é a palavra de Deus. Ingratos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, não tem aquela reverência como se deve. Diz aqui a palavra de Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de interesse do que amigos de Deus. Versículo 5. O versículo 5, está acompanhando? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te. Todos esses pecados
que repete aqui são pecados que conhecidos como pecado capital. Pecados que nós aprendemos o resultado predito por esse tipo de pecado, para que, através do Espírito de Deus, em forma de derramamento, nos isenta desses pecados. Sabe quantos pecados tem aqui nessa lista? Sabe quantas qualidades? 18. Dividido pelo homem, pecado que atinge o espírito, a alma e o corpo, que inclui com a falsa piedade. Pecado que atinge o quê? 6 pecados para o espírito, 6 para a alma e 6. Quanto dá o total? 18. Dividido por 3. Quanto? 666. É a identificação do caráter, da marca da besta em forma de caráter, ao contrário, a plenitude do derramamento do Espírito Santo sem limite faz nós piedade. Em 18 itens, se não se contarem com cuidado, vão encontrar 18 itens. Agora o homem ele é tricotômico. Tricotômico quer dizer, ele é composto de corpo, de alma, de espírito, alma e corpo. No entanto, a parte numérica, ela atinge as pessoas que não recebem o Espírito de Deus por medida. Por isso que o religioso, ele julga o que vê na sua frente. E o que é beneficiado pelo Espírito Santo, ele não é julgador, ele é observador. Devido ao derramamento do Espírito Santo, que nos leva a uma visão mais ampla. Esses dias eu estava comentando sobre união fraternal e falando o nome da igreja primitiva de Cristo. A irmã Isaura sabe como se chamava a igreja primitiva. A igreja de Cristo para definir o amor. A igreja de Cristo chama Igreja Católica Apostólica Santa e Romana. Que é isso? Não. A palavra católica romana é uma transgressão, é um roubo à patente da igreja de Cristo. Porque a igreja, a palavra católico, quem sabe o que significa? Não significa romano. Por isso que é bom você aprender. A palavra católica, hoje, na inversão de valores, só quando se fala católico, só se lembra do romanismo. Mas ela é só a igreja de Cristo, ela chama a igreja primitiva igreja católica, porque ela tem a firmeza mundial. A palavra católica significa firmeza mundial ou universal. Entendeu? Onde flui o testemunho do amor sem limite, para que não seja uma pessoa desviada dos princípios da igreja. Agora, o Império Romano mudou a patente de Igreja Católica Apostólica Romana.
Então trouxe a apostasia, o contrário à palavra de Deus. Para onde nós lemos, no capítulo 3 de 1 e 2 Timóteo, verso 1 ao 5, encerra com todos esses pecados, chamados pecados capitais, que vêm cada momento a mais se opondo contra o Espírito Santo em forma de derramamento. Derramamento é fruto. É o fruto que controla os nossos temperamentos. O temperamento controlado, ele convive melhor com 3 classes de pessoas. Quantas? 3. Deus é pessoa? Ele não é pessoa humana, mas é pessoa divina. Deus é pessoa divina. Exatamente. Então nós temos um contato direto com Deus, a pessoa divina. Pessoa divina. Nós temos um contato direto com nós mesmos que somos beneficiados pela pessoa divina. Já são 2 contatos. E o terceiro contato é o contato com o seu próximo, com o seu irmão, porque ele é beneficiado pela pessoa divina, o Espírito Santo. Então nós temos 3 relacionamentos para que testemunhamos o tempo todo. Relacionamento primeiro com quem? Com Deus. É humildade, mansidão e domínio próprio. Essas 3 qualidades testemunhado como o Espírito de Deus está sobre nós em forma de derramamento. É o texto que lemos. Como estamos referindo, humildade, mansidão e domínio próprio. É o que sucedeu com Jonas. Às vezes, como ser humano, não é igual a nós, mas quando Deus falou, é assim, Jonas, ele aceitou. Estava sempre na escola de Deus, porque ele tinha, já naquele tempo, mesmo a natureza do fruto do Espírito. Agora nós sentimos de Deus o amor, a paz e a alegria, que é o testemunho da salvação. É paz, amor e alegria que Deus dá para quem? Para nós. Vivemos assim, mesmo em tempos difíceis, você pode se entristecer, porque sabe que está conhecendo Deus único. Você não vai entristecer diante de um Deus falso. Você pode entristecer, pode pedir socorro a um Deus verdadeiro. Ele se alegra porque você tem o discernimento. Você de nós para com Deus. E a benignidade, a bondade e a longanimidade já é uma distribuição para o próximo. É algo de transferir, transmitir confiança de si para com o próximo, para que formamos um corpo de Cristo, mas testemunhando, cheio do Espírito, sem medida. Porque sem corpo, para que serve o Espírito de Deus sem medida? Para que não soframos essas corrupções que lemos em 1 Timóteo, primeiro capítulo 1, versículos 3, versículo 1 até o 5. Incontinente. Que é incontinente? Pessoas que faz decepção. Um ele acata muito, outro ele afasta demais. Sendo todos irmãos beneficiados por meio da fé. Profanos,
pessoa que não tem, é a pessoa que não tem zelo pela sua vida espiritual. Então, é uma pessoa que ela quer ser de Deus, mas a Bíblia diz que Deus aborrece ela dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Deus aborrecia Esaú dia e noite. Constantemente, porque Esaú era um homem profano. Não teve zelo pela sua vida espiritual e nem também a reverência aos seus pais. Por isso, em Malaquias capítulo 1, verso 1, diz a Bíblia, usando o profeta, dizendo: todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porque Esaú era profano. Está aqui no capítulo 13, verso 16, de 12 e 16 de Hebreus, diz que ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que vendeu seu direito à primogenitura. Mas a questão é que a primogenitura não era de Esaú, era de Esaú ou de Jacó? Nós já aprendemos na Bíblia que o mais velho foi Jacó, não foi isso? Aprendemos ou não? Então veja bem, mas mesmo naquela cultura, Esaú era profano. Ele não tinha zelo pela palavra, por aquilo que o Senhor deu para ele, mesmo que ele não tivesse o domínio do reino, que foi revelado a Rebeca, que o domínio seria de Jacó. Mas mesmo assim, ele não deveria aproveitar aquela oportunidade de ser um profano. E quando a pessoa se torna nessas condições, automaticamente, Deus pode até usar em parte, só que não habita na pessoa. E Esaú foi dessa maneira. E aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículos 1 ao 5, vemos toda a identificação de pessoas profanas. Exatamente. O crente pode ser profano se não tiver zelo pela sua vida espiritual. E este zelo, ele chama na Bíblia o zelo de Deus. Zelo de Deus. O que é o zelo de Deus? É que o que Deus te deu é suficiente. Ele deu a salvação e a salvação é suficiente. Mas quando fala o zelo de Deus, entra o quê? A ambição, e é perigoso. O que é a ambição? É algo que você recebe o conselho de alguém que vem ao contrário de Deus, dizendo: sabe, esse Espírito de Deus que você recebe em forma de derramamento não é suficiente. Você precisa fazer alguns sacrifícios a mais para obter resultado. Aí entra o conselho do chamado da mensagem subliminar. Ela vai pelo sobreconsciente, predomina o sobreconsciente e a pessoa se torna extremamente corrupta. Isso é bom você aprender, é bom nós aprender bem essa palavra de Deus. Agora, analise bem. Quando Paulo doutrinava a igreja, ele falava primeiramente da salvação, mas ele temia que alguém colocasse uns arranjos a mais e fosse convencido que a salvação não é suficiente para obter todas as bênçãos de Deus. Mas a palavra diz que é. Aqui no capítulo 11, em 2 Coríntios, até já comentamos isso, mas é bom. Abra as nossas Bíblias aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. O
povo dizia, Paulo, você está louco? Ele dizia, não, se cortais a minha loucura, um pouco, porque eu estou ensinando zelo com zelo, mas zelo de Deus, zelo de Deus. Isto, capítulo 11, versículos 1 ao 2, ao 3, lê para nós, Luizão. Primeiro, 2 Coríntios 11, 1 ao 3. Quisera eu me sufocasse um pouco na minha loucura. Suporta-me, porém ajuda. Porque estou zeloso por vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma cura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam que alguns sofrem com vossos sentidos, se a parte da simplicidade que há em Cristo. Jesus, Senhor da glória. Veja, o que significa a palavra astúcia? Hã? Para quem não sabe, a palavra é duas palavras que elas estão que são mais fortes. Hoste se refere ao inimigo mais alto, referente a Deus. Alto de Deus não. Quer dizer, o ato de tentação mais alto para derrubar o homem. E a astúcia é um tipo de inimigo que ele tenta de todas as maneiras. Ele aparece bem vestido, pode aparecer também seminu, aparece também com doutrinas ambicionais, ou ambicioneira, igual Paulo está referindo aqui, que nós estamos aprendendo. Estão compreendendo? Astúcia. Eu conheço entidade, religiões, as mulheres não cortam os cabelos, não se pintam, tem um padrão de vestimenta mais do que os membros do nosso ministério, porque é aquele padrão são todos iguais, a vestimenta talvez seja meio palmo, um pouquinho só, acima do tornozelo. Não assiste novelas, são espíritos. Astúcia, você está compreendendo? Se tivesse mais se comportado do que muitos, só ter isso como uma expressão de separação, não de excepção, mas estou falando que elas têm um padrão de vestir, todos com a medida exata de vestir aquele comprimento. Não assistem novela, não se pintam, não se tiram, não se cortam cabelos, e são espíritos. Sabe disso? Isso é o quê? Pessoas que são induzidas por uma astúcia. Existe também o adventismo do espírito. Sabe disso? Existe também essa classe, existe 3 tipos de adventismo: adventismo tradicional, adventista da promessa e adventista espírito. Tudo isso a gente capta na Bíblia, com essas palavras, astúcia. E existe também a astúcia que debilita o subconscientemente. É assim que Deus falou. Ele tem bênçãos retidas. Tem bênçãos retidas. Vocês precisam, na verdade, fazer um esforço a mais para ser igual a Deus. Astúcia. Exatamente.
Aí Paulo estava entendendo, olha, eu temo que alguém pode colocar na mente de vocês que as bênçãos de Deus estão retidas. Mas quando a palavra diz que Deus nos dá o Espírito Santo sem medida, é o nosso tema da noite, irmão, para isso, chegou por último, foi lido lá em João 3, 34 a 36, e chegamos à conclusão, uma conclusão padrão, que recebe a palavra, que é a maneira de Deus revelar se Ele está irado conosco ou Ele está contente conosco. Quando passamos a crer assim, sabe, Ele está aí analisando o mesmo assunto. Então, nesse tempo também, pode acontecer muitas astúcias. E a parte da simplicidade é em Cristo. Cristo é tão simples que ele tem acesso, qualquer pessoa tem acesso a ele, não é isso? Ele não faz acepção de pessoas. Imaginam bem uma mulher com 84 anos, no caso de Ana, está ligada diretamente ao trono da graça, ovelhinha viúva. Não era de muita divulgação, mas ligado ao trono da graça. Nicodemos, um homem senador, também já de Arimateia, no tribunal, ligado ao trono da graça, mas o acesso é para todos. Maria, a mãe de Cristo, ela era pobre. Sabia disso? Ou não? Como sabemos se ela era pobre? Exatamente. Se ela fosse rica, ela levava um touro, levava um boi, assim por diante, como oferta. Mas no capítulo 12 de Levítico, se a pessoa fosse pobre, levaria um casal de pombinhos. Levítico capítulo 12, verso 1, na sequência sobre a mulher quando dava à luz um homem. Se ela fosse rica, família rica, então ela oferecia animais de alto valor. Se fosse pobre, ela oferecia até aves. E Maria, no capítulo 2, verso 22 de Lucas, 21 e 22, trouxe um par de rolinhas, pombos, como sacrifício. Então, Maria era uma mulher camponesa do campo, camponesa, mas também era pobre, materialmente falando. Mas na simplicidade de Maria, é aí que Deus trabalhou e serviu para ser mãe do homem mais rico eternamente. Não apartar dessa simplicidade, mas não esqueça que a simplicidade ela é acompanhada com prudência. Porque se não tiver prudência, a serpente vai colocar na sua mente que a bênção que você recebeu, Deus tem mais bênção que ti. Você precisa fazer um sacrifício que te leva a chegar a uma conclusão melhor das bênçãos de Deus. Isso é perigoso, porque está colocando a pessoa numa falsa piedade. E essa falsa piedade, ela gera pecado, como está referindo, pecado de corrupção. A corrupção é a pessoa que se corrompe e ela encontra cheia de razão porque está corrompida, referente à própria palavra. Mas a piedade